Fala, torcedor Alvinegro Praiano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, sábado movimentado, vamos ver o que Nicola falou sobre o Vitor Hugo, né, que está sendo especulado no Santos. Vamos ver também o que o pessoal do BEC, né, Band Esporte Clube, trouxe sobre Bahia e Santos, que se enfrentam amanhã, né, na Arena Fonte Nova, às 4h30. E vamos ver mais notícias do Santos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões nos comentários, tudo certo? Santos, que quer um meio atacante do Flamengo. E essa história é curiosa porque o nome do Vitor Hugo, jogador de 21 anos de idade, que não tem sido aproveitado no Flamengo, surge de Jorge Sampaoli, técnico com quem o Santos negociou. Não houve acordo com o técnico argentino, mas várias das indicações e sugestões feitas pelo Sampaoli estão sendo levadas à risca pelo Santos. O Peixe conversou com o Sampaoli, não houve acordo, mas entre os 13 nomes que o Sampaoli indicou, um deles era justamente do Vitor Hugo. Vitor Hugo e Sampaoli trabalharam juntos no próprio Flamengo. O Vitor Hugo era titular absoluto do Fla com o Sampaoli e chegou a receber uma proposta de 20 milhões de euros do Wolverhampton. Tanto o Flamengo quanto o Vitor Hugo entendiam que aquele não era o momento de fazer negócio. O Sampaoli foi embora e o Vitor Hugo nunca mais conseguiu ser protagonista no Fla. Mesmo jovem, com 21 anos de idade, ele já tem mais de 100 partidas no rubro-negro, mas está completamente fora dos planos do Felipe Luiz. Na temporada passada esteve emprestado ao Gostep e quase foi jogador em definitivo do Famalicão. Na última hora, por conta da repercussão negativa com a torcida, o Flamengo desfez um acordo que estava fechado pelo José Boto de rescisão de contrato de forma imediata, com o Flamengo sem receber nada, ficando com 50% do valor de uma venda futura do Vitor Hugo no Famalicão. Hoje o Flamengo só aceita negociar o Vitor Hugo em definitivo, e é isso que pode impedir um acordo com o Santos. O Alexandre Matos procurou o Boto, sugerindo um empréstimo de uma temporada. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês, beleza? Hora de... Gente importante vai estar nos camarotes da Fonte Nova. Sabe quem? Olha aí. Mais de 33 mil torcedores já estão com lugar garantido na Arena Fonte Nova para a partida deste domingo. Mas fora de campo, todos os holofotes estarão voltados para Carlo Ancelotti. O técnico da seleção brasileira vem a Salvador para ver de perto dois pré-convocados, o goleiro Gabriel Brazão, do Santos, e o meia Jean Lucas, do Bahia. Se ele for convocado, acho que é mais do que merecido. Ele é um jogador de característica de muita força, é um cara que tem tudo para jogar no futebol europeu. Quem também está na pré-lista de Ancelotti é Neymar, só que o craque santista não vai jogar porque está suspenso. Outro que também não estará à disposição é Vojvoda. O novo técnico do Peixe chega ao Brasil neste sábado, mas ainda não vai para o banco. Quem comanda o time em Salvador é o auxiliar Matheus Bach, que precisa dar uma resposta rápida para a torcida depois da derrota por 6-0 contra o Vasco. Precisamos trabalhar muito, remamos muito para começar a colocar o Santos um pouquinho fora, a cabeça fora da água, né, na tabela e tudo, e agora retornamos tudo. Do lado tricolor, a lista de desfalques aumentou. Com uma lesão na coxa, o meia Caio Alexandre não joga. E pensando justamente no desgaste da equipe, o técnico Rogério Ceni pode promover mudanças neste domingo, já de olho na decisão de quinta-feira contra o Fluminense pelas quartas da Copa do Brasil. Então temos que viver dia por dia, né? Nós não podemos abandonar um campeonato em detrimento ao outro, mas também não podemos, temos que achar um meio termo aí que fique bom. Vamos analisar a recuperação de cada um para ver o que a gente faz. Vamos lá então para falar do Bahia. A Jana está na área com a gente. Jana, mais uma vez, seja muito bem-vinda por aqui. Uma ótima tarde para você. E Ceni, hein? Vai encarar esse time que agora tem um novo comandante. Ainda não vai estar lá à frente, mas vai estar com o time, já está trabalhando com o time aqui em São Paulo. Todo mundo que nos acompanha, a expectativa é que justamente nesse jogo consiga aí fazer uma gordurinha, né, para ficar mais tranquilo nessa parte de cima da tabela. E aí o Bahia que vem para essa partida com algumas estatísticas ao seu favor, né? Jogando na Arena Fonte Nova, está invicto, o segundo melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Tem aí 8 jogos de invencibilidade.
A nossa matéria trouxe mais de 30 mil ingressos garantidos, né? Esse número já foi ultrapassado, já está em 41 mil ingressos garantidos, então todo o cenário fora de campo é favorável aí para que o Bahia consiga vencer o Santos, claro, sem subestimar o adversário. Além disso, a oportunidade do Bahia conseguir aí manter essa sequência de invencibilidade diante dos times paulistas, que ao longo desse campeonato tem dado muito certo. Dentro de campo, claro, o Rogério Ceni tem esse grande problema no setor do meio de campo, que é a ausência de Caio Alexandre, que sentiu desconforto muscular logo no primeiro tempo ali da partida da Copa do Nordeste contra o Ceará, precisou ser substituído e aí acaba cedendo, né, esse espaço para o volante Azevedo. Azevedo, que é um uruguaio, volante de origem mesmo, quando a gente precisa de uma retenção ali no meio de campo, é ele que geralmente aparece e faz acontecer, consegue fazer isso dentro de campo, mas que não tem as mesmas valências que Caio Alexandre, né? Isso, inclusive, foi discutido por Rogério Ceni abertamente na coletiva pós-jogo, saiu lesionado, falando que Azevedo ele tem treinado bastante essas características principais para se assemelhar um pouco ao estilo de jogo de Caio Alexandre. E isso a gente está falando daquele giro com bola, né? Aqueles passes que só ele consegue achar, atacar bem os espaços. Então, Azevedo ele tem aí agora essa incumbência de conseguir ajudar nessa maestria do meio de campo, que é esse principal elemento do time de Rogério Ceni. Tirando ele, né, que está ali junto agora de Michel Araújo e também Gilberto na parte de fisioterapia, Santiago na lateral e justamente cobrindo Gilberto deve continuar assumindo essa titularidade aí. E Michel Araújo, ele é um problema, tendo em vista que é o jogador que entra no segundo tempo sempre para render Everton Ribeiro, né? Everton Ribeiro, ele não costuma jogar os 90 minutos, ele acaba cansando, mas pode ser que seja substituído dessa vez por Rodrigo Nestor, entender como é que ele pode vir, tentando poupar algum desses jogadores, mas sem deixar claro de colocar os principais times em campo, afinal, pode ter lei do ex aí por Jean Lucas e também a presença ilustre do técnico da seleção brasileira. Não vamos querer fazer feio na Arena Fonte Nova, né, cara? Boa, Jana. Deixa eu chamar o Andrei aqui para o nosso papo. Porque, Andrei, do lado do Santos tem técnico novo. O Vojvoda chegou. Aliás, você pode trazer, eu sei que você tem um levantamento e muitos técnicos passaram pelo Santos nesses últimos tempos, né? Mas o que você acha dessa reformulação do Santos? Eu sei que tem jogador para sair. Tá tudo sendo transformado por lá para, de fato, que o time consiga se manter na Série A em 2025, né? Esse talvez seja o maior objetivo, né, do Santos para essa temporada, Cá. Mas eu queria fazer uma piada rapidinho, que é o seguinte, a Jana estava falando, mais de 40 mil ingressos vendidos para Fonte Nova, técnico da seleção vai estar lá, a segunda melhor campanha do Campeonato Brasileiro, o torcedor do Santos está igual aquele meme do John Travolta, tipo, vamos fazer. Enfim, porque o Santos teve uma semana daquelas, Kalinka. Começou no domingo, 6-0 diante do Vasco no Morumbi. Aí, durante a semana, a torcida invade o CT, fala que tem que dar tapa de mão aberta na cara dos jogadores. Neymar, se você chorou, como é que vão ser os outros? Aí a única notícia boa da semana foi a chegada do Vojvoda, depois, né, da demissão do Kleber Xavier, depois da goleada que sofreu. Então, assim, que semana para o torcedor santista. E ainda tem essa outra notícia ruim que já tinha sido concretizada lá no jogo, de que não vamos ter Neymar para essa partida. Então o time, claro, perde muito em questão técnica, em qualidade. Enfim, o santista está se prendendo nisso, Kalinka, de uma chegada de um novo treinador, mantendo a média, né? Como você falou desse levantamento, desde 2020, Kalinka, são 14 treinadores, contando agora com o Vojvoda, uma média de 3 treinadores por temporada. E o Santos está indo para o seu terceiro treinador nessa temporada. Andrei. Não tem como. Não tem como, Kalinka. Queria até te fazer uma pergunta, porque é interessante você falar a respeito de tantos técnicos passando por lá, e o Vojvoda, a gente sabe desse trabalho que ele tem no Campeonato Brasileiro, mas a médio e longo prazo. Vai ter tempo para fazer esse trabalho no Santos? Essa é uma questão interessantíssima, Kalinka. Como você disse, fez um trabalho excepcional, histórico no Fortaleza, mas com isso, com um tempo de maturação, de entender o elenco que ele tinha, ele já pegou um bom trabalho de lá do Rogério Ceni, que tinha, né, ali vencido as suas questões, e ele melhora esse trabalho do Rogério Ceni com títulos da Copa do Nordeste, título cearense, levando o Fortaleza aí para Libertadores, mas isso tudo num espaço grande de tempo, mais de 3 anos de trabalho no Fortaleza. E agora ele tem
uma exigência de, agora, escapar do rebaixamento para esse campeonato. Então, por isso, até surpreendeu ele aceitar esse desafio do Santos. Mas eu acho, cara, que principalmente a mudança que deve ser feita e a mudança de estilo que deve ser feita é da diretoria do Santos. Porque a gente pensa, né, que desde 2020 são 14 treinadores, já passaram todos os estilos por lá. Paizão, já passou linha dura, já passou aquele treinador mais jovem, já passou o treinador mais experiente, já teve gringo, já teve brasileiro, e nada disso tirou o Santos de uma draga que vem de anos e anos, inclusive com um rebaixamento para a Série B. A expectativa vamos ver se ele consegue com o grupo que tem lá, porque não vão chegar outros jogadores, esse resultado de escapar do rebaixamento, que seria muito ruim para o Santos novamente. Agora o Vojvoda deve estrear mesmo contra o Fluminense, né? Próxima rodada ainda. Andrei, mais uma vez, muito obrigada pela... do Amado. Olha, falar do Guilherme no Santos hoje, dia 23 de agosto, é complicado. Porque eu parto de uma opinião que talvez a grande parte da torcida não vá concordar comigo. Mas eu não acho o Guilherme não é craque. O Guilherme não é esse jogadoraço que muitas vezes ele parece pensar que é durante o jogo. De parar o pé em cima da bola, tentar fazer uma jogada de efeito, ele não é esse jogador. O Guilherme, quando ele é simples, quando ele é ofensivo, quando ele corre em direção do gol, que é o que a gente imaginava ver o Guilherme fazendo, ele vai bem. O Guilherme é um jogador que, no meu entendimento, tem espaço para ser reserva, desse Santos. Para ser uma alternativa ao segundo tempo. Pegar os caras cansados, entra um jogador agudo, de ataque ao espaço. Esse é o Guilherme. O Guilherme não é esse cara que nos últimos jogos ele está tentando ser. Contra o Cruzeiro ele foi bem, atacando o espaço no primeiro gol e com o espaço dando assistência no segundo gol. Agora, ele não é o cara do drible curto. Ele não é o cara da jogada de efeito. E ele está tentando fazer isso e está incomodando o torcedor porque não está dando certo. Quantas vezes você que está aí assistindo o vídeo vê o Guilherme durante o jogo pegar um ataque promissor pelo lado, parar o pé em cima da bola, mexer o corpo para cá, mexer o corpo para lá, para cá, para cá, para lá, para cá, para cá, o marcador fica parado na frente dele, ele tem que tocar para trás, seja para o lateral, seja para o zagueiro. Várias vezes. O Guilherme às vezes para a jogada por não ter essa qualidade que ele acha que tem. E aí, entrando nesse ponto de uma avaliação desse momento do Guilherme, vem a possibilidade do Guilherme sair do Santos. O Guilherme que, como eu disse, oscila muito, vive altos e baixos, hoje está talvez na parte mais embaixo com a camisa do Santos. O Guilherme foi um dos grandes alvos da invasão do CT. Alvos que eu digo, alvos de reclamações, alvos de protestos. O Guilherme foi um jogador que a torcida foi para cima. O Guilherme foi um jogador que a torcida criticou, que a torcida xingou, e eu não vou entrar no mérito se está certo ou está errado. Eu só estou relatando o que aconteceu. Certo? Antes que venha falar, foi bom, tem que fazer. Eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou relatando o que aconteceu. E a partir do momento que o jogador perde a segurança no time, a partir do momento que o jogador perde a confiança que ele tem, que ele se sente ameaçado, o Guilherme faz o que eu achei que ficou nítido naquele protesto na terça-feira. Eu vou até trazer a imagem aqui, ó. Deixa eu colocar. Ó, na terça-feira, que a torcida acabou invadindo o CT, a gente teve esse protesto direcionado ao Guilherme. Vamos ouvir. Bom, pessoal, a partir daqui, a partir dessa sequência do vídeo, as críticas elas param de ser gravadas. Mas nesse vídeo, nesse momento, acabou a passagem do Guilherme pelo Santos. Nesse momento, representa um fim de ciclo. Aquela mexida no elenco, reformulação do elenco de um campeão da Série B para um time de Série A,
talvez no pente fino, o Guilherme ele já deveria ter saído do Santos no começo da temporada. Mas ficou, fez um bom paulista, mal no brasileiro, com raras exceções, um jogo bom ou outro. Eu mantenho a minha opinião, e eu sei que muita gente vai vir criticar, mas eu mantenho a minha opinião que, para elenco, ele é um jogador interessante para segundo tempo. Mas, contra fatos, não há argumentos. E o fato é que a passagem do Guilherme acabou aí. E aí, o que a gente tem de informação? A informação é que depois desse protesto no CT Repelé, o Guilherme ficou muito assustado e incomodado com o tamanho das críticas, com o que foi dito. O Guilherme não fez parte da preparação para o jogo contra o Bahia. Ele não vai a Salvador enfrentar o Bahia. Ele é um desfalque do Santos. O Santos tenta ainda reverter, mas não deve ir. Ele não vai, melhor dizendo, na informação que eu tenho. E existe a possibilidade de rescisão de contrato. O atleta pensa em pedir rescisão. O Santos entende que pode perder o jogador, mas não quer. Nesse momento, nesses moldes. Numa dessa consegue uma proposta, o Santos consegue um trocado, ou até mesmo numa rescisão, mas não é o modelo que o Santos quer agora. Mas o Santos já admite que pode perder o Guilherme nessa janela. Então, para a gente finalizar esse assunto saídas, você tem um Gil com uma saída bem encaminhada e um Guilherme com um futuro nublado, um futuro sem clareza ainda nesse Santos Futebol Clube. A gente sabe que é um jogador de altos e baixos. Vou dar minha opinião aqui sobre o Guilherme, cara. É complexo falar sobre isso, né? Fez um bom paulista. Agora, eu creio que o problema não é só o Guilherme, né? E, na verdade, mesmo sendo sincero, eu acho que o problema do Santos não se reflete a um jogador, né? Mas sim a uma gestão antiga, né? Que destruiu o Santos. Entendeu? Eu acho que o torcedor tinha que fazer protesto pro presidente. Tudo bem, Guilherme não é jogador para jogar do Santos, fato, mas quem contratou ele? Por que ele tá até hoje? Por que nessa reformulação da Série B para a Série A não mandar? Ficou Gil, ficou Guilherme. Ficou um monte de jogador, pituca, que foi saindo aos poucos. O erro aí não é do jogador, é da diretoria, gente. Né? E o pessoal, o Galvão Bueno elogia o Vojvoda, né? E detona aí o Sampaoli, né? Ele falou o seguinte, que ainda bem que foi o Vojvoda e não foi o Sampaoli. E Galvão Bueno, né? Na sua rede, né? De Instagram, falou essas coisas, né? A contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda para comandar o Santos está aí rodando o mundo, né? O Santos virou notícia em todos meios de jornais aí, né? ESPN, a própria Globo, falando nessa contratação do Vojvoda, né? E na visão do Galvão Bueno, né? O alvinegro praiano se dará muito melhor nas mãos do ex-comandante do Fortaleza, Vojvoda, do que se tivesse conseguido acertar com outro técnico argentino, que foi o caso do Sampaoli, né? E o Galvão falou o seguinte, né? Ainda bem que foi ele, não foi o Sampaoli. São dois argentinos, mas ele é muito melhor, fez um trabalho belíssimo no Fortaleza. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer no Santos. Resumiu após o título, né, de cidadão cearense na Assembleia Legislativa do Estado. O narrador foi na sua conta. Acho que aqui é. Aí é o Instagram mesmo, pessoal. Foi no Instagram mesmo. O narrador de trabalho na Amazon Prime, na Band, né? De segunda-feira ele tem ali o programa na Galvão e Amigos, né? E foi questionado, né? Sobre Vojvoda. Ele falou o seguinte: dará liga com Neymar, reconhecidamente o melhor jogador do Santos. Sobre isso o Galvão foi evasivo, né? Aí é um problema entre eles. Vojvoda foi contratado pelo Santos para substituir o Kleber Xavier, né, que já foi demitido, não tem mais o que falar no Kleber Xavier, não fez um bom trabalho, vida que segue para ele, que ele tenha sorte em outro time, talvez tenha em outro clube, ele possa, clube de repente Série B, né, ele possa fazer um bom trabalho, de disseminar as ideias dele, que não deu certo no Santos, né, paciência, vida que segue, e é isso aí, pessoal. E sobre o Guilherme, que toma a melhor decisão, né? Se o Santos tá vendo que não dá mais pro Guilherme, dispensa o rapaz, né?
vai ter que pagar a rescisão. O Santos tá. O problema é que o Santos tá sem a opção cascalho, né? Vai rescindir e vai ter que pagar a parte do cara. E ele não vai abrir mão, cara. Porque não é ele que quer sair, ele está sendo, no caso, está sendo, né, perseguido pelos torcedores aí, né? Com todo respeito, mas cada um tem a sua opinião, beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Amanhã estamos de volta. Amanhã é o jogo contra o Bahia, né? Bahia e Santos. Jogo duro, jogo difícil, mas é sem o Guilherme, sem o Neymar. O Guilherme não vai jogar, nem viajou, né? Já tá para sair mesmo, acabou o ano do Guilherme. Gil também tá para sair. E sem o Neymar, né? E aí fica tudo mais complicado. E o Bahia vindo bem. Sinceramente, amanhã é um dos jogos mais difíceis pro Santos, pessoal. Difícil. Pelo desfalques e pelo que o Bahia tá embalado, beleza? Tudo bem? Então, até o próximo vídeo. Se cuida aí. Ótimo final de semana, ótimo sábado e ótimo domingo. E vamos Santos, sempre Santos.